Oi, gente. Pois é, Bolsonaro disse a uma pessoa que questionou a ele, dizendo que teve muita tortura durante a ditadura militar, ou seja, tortura naquele período. Ele respondeu dizendo que era tudo cascata, querendo conseguir indenização. E nós vamos ter que falar sobre esse absurdo no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, do nosso Apoia-se, no comentário fixado, assim como nossas fontes. Bem, Bolsonaro, numa fala contra a esquerda, numa fala defendendo, como ele sempre fez, o regime militar, a ditadura militar, Bolsonaro negou a extensão ou a existência, né, da tortura durante o regime. E aí, eu como historiador, eu fico especialmente revoltado com esse tipo de fala, não só por ela falsear a realidade da ditadura militar, o que já seria muito grave em si, não só por atacar a memória de pessoas que sofreram torturas nas mãos de agentes do Estado, o que também seria muito complicado. Mas também pelo dano que isso está provocando à educação de todo o nosso povo. Porque quando um presidente diz uma coisa dessa, e muita gente acredita nele, isso produz um dano à nossa educação, ao nosso conhecimento do nosso povo sobre aquele período muito grande. E pior, abre a possibilidade das pessoas terem, e eu vejo essa fala como uma fala estratégica, terem tolerância com o autoritarismo, compactuarem com o autoritarismo. Então, essa fala, nesse momento, não é uma fala sem sentido. Ela tem um alvo, ela busca justamente produzir aceitação na tropa do autoritarismo. Um dos elementos dessa fala é esse. O outro elemento que a gente já conhece é chamar a atenção e tentar desviar a atenção de outras coisas que eu venho abordando aqui no canal, como a fuga de capitais, gigantesca fuga de capitais, 35 bilhões de reais foram embora, o dólar disparando, né, já ultrapassou 4,5, né? E a total falta de preparo das pessoas do Estado brasileiro para lidar com o coronavírus. Então, quer dizer, uma fala como essa, ela busca ocultar, desviar a atenção dessas verdades, desses problemas graves que o Brasil está enfrentando. Mas, além disso, prepara o terreno para tentar convencer a população de que o regime militar, que a ditadura militar não foi assim tão ruim, não foi assim tão violenta, não foi assim tão autoritária, quando foi. Foi muito autoritária. Muita gente foi torturada. Muita gente foi morta. Manuel Fiel Filho, um operário, Vladimir Herzog, jornalista, e tantos outros. Anísio Teixeira, que nós descobrimos, quer dizer, eu não, mas professor da UFBA que eu entrevistei aqui no canal, descobriu que um dos maiores educadores da história do Brasil, sim, Anísio Teixeira é um dos maiores da história do Brasil, se não for o maior, disputando com Paulo Freire, mas talvez em alguns aspectos até superior a Paulo Freire, como nas experiências no âmbito universitário. Anísio foi assassinado pela ditadura militar. Pegaram ele para torturar ele. Alguma coisa aconteceu durante a tortura, não sabemos exatamente o que, mas acabaram matando ele e depois fingiram que teria sido um acidente de elevador. E a memória de Anísio, de Manuel Fiel Filho, de Vladimir Herzog e de tantos outros mortos,
torturados pela ditadura militar, ela é violentada pela fala do Bolsonaro. É uma fala que ataca justamente a memória de todas essas pessoas. Porque minimiza o sofrimento delas, porque trivializa o que aconteceu com elas e porque tenta negar o que aconteceu com elas. Uma violência feita pelo Estado brasileiro. Isso significa que eu concordo com todas as ações da guerrilha de esquerda? Não. Isso significa que eu trato todos aqueles como heróis necessariamente? Não necessariamente. Mas eles estavam combatendo sim um autoritarismo de Estado. E eu sou um defensor radical da democracia. Para mim, o problema brasileiro, fundamentalmente, é a falta de democracia e a necessidade da gente democratizar o Estado e democratizar os espaços de trabalho e ampliar o poder do cidadão sobre a máquina do Estado. Uma pessoa como o Bolsonaro, ele não está nem um pouco interessado na democracia. Ele não está nem um pouco interessado nas instituições. E por isso que a convocação dele para uma manifestação contra o Congresso e contra o STF, ela foi acompanhada por essa fala. As falas não estão desconectadas. Elas estão conectadas, sim. E a conexão delas é muito simples. Ele coloca para a população uma narrativa de que o que aconteceu durante aquele período não foi tão ruim. E anuncia que existem novamente inimigos do Brasil, inimigos do povo, e que talvez seja necessário novamente uma escalada autoritária. É complicado. Eu tenho para dizer para vocês o seguinte: nós não podemos deixar de criticar essas falas, apontar os absurdos. Nós não podemos deixar que isso nos imobilize. Nós temos que estar prontos para, em breve, e no dia 18, se não me engano, tem manifestação pela educação, participar de manifestações que não são só pela educação, que não são só contra o autoritarismo, que são pelo Brasil. O Brasil, de uma forma mais geral, são pelo país que nós queremos que ainda exista no futuro e que não seja completamente destruído por essa gente. Porque eles já estão desmontando o estado de bem-estar social, o pouco que existia no Brasil. Estão vendendo as nossas riquezas, desmontando a possibilidade de um desenvolvimento futuro. Não estão se preocupando com a queimada da Amazônia e destruição das nossas riquezas naturais. Nós não podemos, em nenhum momento, cair em desespero, nem simplesmente ignorar falas como essa porque achamos que elas existem para desviar o assunto. Não. A gente tem que falar de todos os assuntos. Temos que falar da fuga de capitais, temos que falar dos desmandos do Moro. Esse momento exige que a gente tenha esse olhar mais amplo e, ao mesmo tempo, de não normalizar os absurdos. Nós não podemos normalizar esses absurdos. Porque existe uma intenção por trás da normalização do absurdo, que é imaginar que quando uma ascensão autoritária acontecer, a população e a imprensa, né, as instituições vão estar preparadas, né, e não vão reagir. Eu ainda não acredito que essa ascensão autoritária vai ser bem sucedida. Mas me parece claro que a intenção que ela exista está declarada. Não estou mais escondendo. E era esse o recado do vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.